No coração de uma floresta densa e perigosa, um empresário milionário leva sua filha de 5 anos para o que ele chama de aventura especial na natureza. A menina confia plenamente no pai, sem saber que ele conhece perfeitamente os perigos daquela região, especialmente a presença de uma pantera negra faminta que aterroriza a área. Quando o som de um rugido distante faz a menina se assustar e chorar, o homem aproveita para fingir que tropeça e empurrá-la violentamente no chão da floresta. Sem olhar para trás, ele sai correndo e abandona a filha aterrorizada. A pantera negra, atraída pelo choro da criança, emerge das sombras com olhos amarelos brilhando quando um majestoso cavalo branco surge galopando entre as árvores. O que este animal corajoso faz a seguir é surreal. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O cheiro de terra úmida invadiu as narinas da pequena Sofia enquanto ela segurava firmemente a mão do pai. Seus olhos grandes e curiosos, observando as árvores gigantescas que se erguiam como colunas de um templo natural ao redor deles. A mochila cor-de-rosa nas suas costas balançava suavemente a cada passo, carregando seus tesouros mais preciosos. Uma boneca de pano desgastada, alguns biscoitos que a vovó havia preparado na véspera e um desenho que fizera especialmente para essa aventura. Papai, as árvores aqui são muito grandes, murmurou Sofia, sua voz doce ecoando entre as copas verdejantes. Elas tocam o céu? Eduardo Mendes ajustou o colarinho da camisa social que insistira em usar mesmo para aquela caminhada. Seus olhos frios percorrendo a vegetação densa com uma precisão calculista que contrastava drasticamente com a inocência da filha. Ele conhecia aquela região melhor do que gostaria de admitir. Havia estudado cada trilha, cada perigo, cada predador que habitava aquelas profundezas verdes. Não seja boba, Sofia. Árvores não tocam o céu, respondeu ele com uma impaciência mal disfarçada, puxando a mão da criança com mais força do que necessário. Vamos, precisamos chegar logo ao nosso destino. A menina tropeçou levemente, mas não reclamou. Aos 5 anos, ela havia aprendido a não questionar as palavras ásperas do pai, mesmo quando elas feriam seu coração sensível. Em vez disso, voltou sua atenção para os sons fascinantes da floresta, o canto melodioso dos pássaros, o sussurro do vento entre as folhas e algo mais distante que não conseguia identificar. Vovó disse que você ia me mostrar coisas bonitas na floresta, Sofia comentou, tentando alegrar o humor sombrio do pai. Ela disse que seria nossa aventura especial. Eduardo sentiu um aperto no peito ao lembrar da conversa com a mãe na noite anterior. A velha senhora estava exausta, seus cabelos grisalhos desalinhados, as mãos trêmulas segurando uma xícara de chá que já esfriara há tempos. Não posso mais cuidar dela, Eduardo, havia sussurrado, as lágrimas rolando por seu rosto enrugado. Estou doente, sem forças. Você precisa assumir a responsabilidade. Mas assumir responsabilidade não fazia parte dos planos de Eduardo. Não com Beatriz, sua nova esposa, pressionando-o constantemente sobre aquela complicação do passado. A socialite não tolerava a existência de Sofia. Via a criança como um obstáculo para a imagem perfeita que construíra para o casal. Resolva isso, Eduardo. Eram suas palavras cortantes. Que não posso ser vista como madrasta de uma criança que nem é minha. Papai, você está bem? Sofia perguntou, notando como o semblante do pai se tornara ainda mais sombrio. Seus olhos estão tristes. Eduardo forçou um sorriso que não chegou aos olhos. Estou bem, querida. Apenas concentrado em nossa caminhada. Eles continuaram pela trilha serpenteante, adentrando cada vez mais na vegetação densa. Sofia observava tudo com fascínio. Pequenas flores coloridas que desabrochavam entre as pedras,
Borboletas que dançavam no ar filtrado pela copa das árvores e pegadas estranhas na lama que despertavam sua curiosidade infantil. Papai, que animal fez essas marcas? Ela perguntou, apontando para impressões grandes e profundas no chão úmido. Eduardo conhecia bem aquelas pegadas. Havia passado semanas estudando os relatórios sobre os ataques na região. Sabia exatamente que tipo de predador deixava marcas como aquelas. A pantera negra que aterrorizava a área há meses, um felino faminto e territorial que não hesitava em atacar qualquer intruso que invadisse seu domínio. Apenas um animal qualquer, mentiu ele, puxando Sofia para longe das pegadas. Não se preocupe com isso. Mas Sofia não conseguia parar de olhar para trás, uma inquietação estranha crescendo em seu peito. Havia algo nas pegadas que a fazia sentir um arrepio, como se algum perigo invisível estivesse observando cada movimento deles. O vento mudou de direção, trazendo um odor selvagem e almiscarado que fez seus instintos infantis se alertarem. De repente, um som gutural e profundo ecoou entre as árvores, fazendo Sofia se agarrar instintivamente na perna do pai. O rugido distante era carregado de fome e territorialidade. Uma advertência clara de que algo poderoso habitava aquelas profundezas. As mãos pequenas de Sofia tremeram, e ela ergueu os olhos para o pai, esperando encontrar proteção e conforto. Em vez disso, ela viu algo que a fez gelar. Um sorriso frio e calculista nos lábios de Eduardo, como se aquele som ameaçador fosse exatamente o que ele estava esperando ouvir. Sofia sentiu o sangue gelar nas veias ao observar a expressão do pai. Aquele sorriso não era o mesmo que ele costumava fazer quando ela contava suas travessuras ou quando brincavam juntos nos raros momentos de carinho. Este era diferente. Frio como o vento que soprava entre as árvores, carregado de uma satisfação que ela não conseguia compreender, mas que despertava um medo primitivo em seu pequeno coração. Papai? Sua voz saiu como um sussurro hesitante. Você ouviu aquele barulho? Eduardo baixou os olhos para a filha. E por um breve momento, sua máscara de falsa paternidade quase escorregou. Vendo o medo genuíno nos olhos castanhos de Sofia, uma pontada de algo que poderia ser consciência atravessou seu peito. Mas a imagem de Beatriz surgiu em sua mente, com seu vestido de grife e suas palavras venenosas. Escolha, Eduardo. Ou ela, ou eu. Não posso ter minha reputação manchada por uma criança que nem é minha. Não se preocupe, querida, Eduardo respondeu, sua voz forçadamente suave. Deve ser apenas o vento nas árvores. Mas Sofia não era tola. Aos 5 anos, ela já havia desenvolvido uma sensibilidade especial para perceber quando os adultos mentiam. Havia algo na forma como o pai evitava seu olhar, na tensão de seus ombros, na maneira como seus punhos se fechavam e abriam nervosamente. O mesmo comportamento que ele demonstrava quando discutia com Beatriz ao telefone, pensando que ela estava dormindo. Eles continuaram caminhando, e Sofia notou que o pai parecia conhecer muito bem aquelas trilhas. Ele não hesitava nas bifurcações, não consultava mapas ou bússolas, simplesmente seguia com a confiança de quem já havia percorrido aquele caminho muitas vezes. Uma estranha sensação de déjà-vu tomou conta da menina, como se aquela floresta não fosse completamente desconhecida. Papai, você já veio aqui antes? Perguntou ela, correndo para acompanhar os passos largos do pai. Eduardo parou abruptamente, virando-se para ela com uma expressão que misturava irritação e algo mais sombrio. Por que pergunta isso? Você parece saber para onde estamos indo. Sofia observou, com a honestidade brutal das crianças. E quando eu perguntei sobre nossa aventura, você ficou estranho. A percepção aguçada da filha incomodou Eduardo mais do que ele gostaria de admitir. Ele havia subestimado a inteligência da menina, assumindo que uma criança de 5 anos seria facilmente enganada,
Mas Sofia sempre fora diferente, observadora, capaz de captar nuances que outros adultos perdiam. Você faz muitas perguntas, Sofia, ele disse, sua voz adquirindo um tom mais áspero. Crianças obedientes não questionam seus pais. O comentário feriu Sofia profundamente. Ela havia crescido ouvindo variações daquela frase, sempre que sua curiosidade natural incomodava os adultos ao seu redor. Vovó era a única que nunca a fazia se sentir mal por querer entender o mundo, que respondia suas perguntas com paciência e amor. Pensando na avó, Sofia se lembrou da conversa estranha que ouvira na noite anterior. Havia descido da cama para beber água quando escutou vozes abafadas vindas da sala. Vovó chorava e papai falava algo sobre não ter escolha e resolver o problema de uma vez por todas. Na época, não havia entendido o que significava, mas agora, no meio daquela floresta sombria, as palavras ganhavam um peso sinistro. Vovó sabia que você ia me trazer aqui? Sofia perguntou, sua voz pequena ecoando entre as árvores. Eduardo sentiu um suor frio escorrer por sua testa. A velhota havia sido mais esperta do que ele imaginava. Quando ela o procurou, desesperada e sem recursos, ele pensou ter encontrado a solução perfeita. Convencê-la de que levaria Sofia para um passeio especial na natureza havia sido fácil. A mulher estava tão exausta que aceitou qualquer coisa que parecesse dar alívio temporário. Claro que ela sabia, mentiu ele. Foi ideia dela. Mas Sofia percebeu a hesitação na resposta, a forma como os olhos do pai desviaram para o lado. Vovó sempre dizia que os olhos eram as janelas da alma e que pessoas mentirosas não conseguiam sustentar o olhar. O pai estava mentindo. Ela tinha certeza disso. Um novo rugido ecoou pela floresta, mais próximo desta vez, fazendo os pássaros se calarem abruptamente. Sofia se encolheu instintivamente, procurando proteção nos braços do pai. Mas Eduardo não a consolou. Não a pegou no colo, nem sequer colocou a mão em seu ombro. Em vez disso, ele olhou na direção do som, com uma expectativa que fez o estômago de Sofia se revirar. Papai, podemos voltar para casa? Ela sussurrou, as lágrimas começando a se formar em seus olhos. Estou com medo. Eduardo a encarou por um longo momento e Sofia viu algo morrer nos olhos dele. Qualquer vestígio de amor paternal se extinguiu, substituído por uma determinação gelada que fez a menina recuar instintivamente. Não, Sofia, ele disse com uma calma terrível. Ainda não chegamos ao nosso destino. A frieza na voz do pai fez Sofia sentir como se uma pedra de gelo tivesse se alojado em seu estômago. Ela nunca havia ouvido aquele tom antes, aquela calma terrível que parecia vir de um lugar muito escuro dentro do homem que deveria protegê-la. Suas pernas pequenas tremeram e ela teve que se apoiar no tronco áspero de uma árvore para não cair. Mas papai, eu quero ir para casa, ela insistiu. Sua voz aguda de medo. Quero ver a vovó. Eduardo não respondeu imediatamente. Seus olhos percorriam a vegetação ao redor, como se estivesse procurando algo específico. Ele conhecia bem aquela região, havia estudado cada detalhe nos relatórios que comprara de guias locais. Ali, a poucos metros adiante, começava o território preferido da pantera negra. As pegadas se tornavam mais frequentes, os arranhões nas árvores mais profundos e o cheiro almiscarado mais intenso. Sua avó pediu para eu te trazer aqui. Ele mentiu novamente, mas desta vez sua voz carregava uma crueldade que fez Sofia se encolher. Ela disse que você precisa aprender a ser mais independente. Sofia sabia que aquilo não era verdade. Vovó sempre dizia que ela ainda era muito pequena para ficar sozinha, que precisava de cuidado e proteção. A velha senhora mal conseguia deixá-la brincar sozinha no quintal, quanto mais numa floresta perigosa. Mas algo no jeito como o pai falava fez a menina perceber que contradizê-lo seria um erro. Eles continuaram caminhando,
e Sofia notou que a floresta estava mudando. As árvores pareciam mais densas, o chão mais úmido, e havia um silêncio estranho que a fazia sentir-se observada. Pequenos animais que haviam sido comuns no início da trilha agora pareciam ter desaparecido, como se soubessem que aquela área era perigosa. "Papai, por que está tão quieto aqui?" ela perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Eduardo parou e olhou ao redor com satisfação. Era exatamente o local que havia escolhido. Depois de semanas de planejamento meticuloso, ali, a pantera costumava caçar durante o dia, especialmente quando estava faminta. Os relatórios descreviam ataques brutais, presas que desapareciam sem deixar rastros, apenas manchas de sangue na vegetação. "Talvez os animais estejam dormindo", ele respondeu, mas havia uma nota de expectativa em sua voz que fez Sofia se arrepiar. A menina olhou para as árvores ao redor e notou algo que a fez engolir em seco. Havia arranhões profundos nos troncos, marcas que pareciam ter sido feitas por garras enormes. Algumas das marcas eram recentes, a seiva ainda escorria das feridas na madeira. Seus instintos infantis gritavam perigo, mas ela não sabia como expressar esse medo. "Papai, que animal fez essas marcas?" ela perguntou, apontando para os arranhões com a mão trêmula. Eduardo seguiu o olhar da filha e sorriu. Perfeito. As marcas eram exatamente o que ele esperava encontrar. A confirmação de que haviam chegado ao local certo. A pantera estava marcando o território, estabelecendo sua presença naquela área. Não demoraria muito para que ela aparecesse. "Deve ter sido um gato grande", ele disse, tentando parecer casual. "Não se preocupe, eles geralmente fogem quando veem pessoas." Mas Sofia não se sentiu tranquilizada. Havia algo na forma como o pai olhava para aquelas marcas. Uma satisfação que não combinava com suas palavras supostamente tranquilizadoras. Ela começou a perceber que talvez o pai não estivesse ali para protegê-la, mas por algum motivo muito diferente. Um galho estalou nas proximidades, fazendo ambos se virarem na direção do som. Sofia se aproximou instintivamente do pai, mas ele deu um passo para o lado, mantendo distância. O coração da menina disparou quando percebeu que ele não estava preocupado com sua segurança. "Papai, você não vai me proteger?" ela perguntou, sua voz quebrando de emoção. Eduardo a encarou com uma expressão que ela nunca esqueceria. Por um momento, sua máscara de falsidade caiu completamente, revelando o homem frio e calculista que havia por trás da fachada paternal. Ele não respondeu à pergunta, simplesmente continuou caminhando, deixando Sofia alguns passos atrás. A menina ficou parada por um momento, tentando processar o que havia visto nos olhos do pai. Não era amor, não era preocupação, não era sequer indiferença. Era algo muito pior, uma determinação cruel que fez seu mundo infantil começar a desmoronar. Quando finalmente o seguiu, Sofia percebeu que seus passos faziam ecos estranhos na floresta silenciosa. O som parecia atrair algo, pois ela podia jurar que ouvia movimentos furtivos entre as árvores. Galhos quebrando, folhas sussurrando e um som baixo e gutural que fazia os pelos de seus braços se arrepiarem. Eduardo parou subitamente numa pequena clareira, olhando ao redor com aprovação. Era o local perfeito, cercado por vegetação densa, com múltiplas rotas de escape para ele, mas sem saídas óbvias para uma criança pequena. Ele se virou para Sofia com um sorriso que não chegava aos olhos. "Chegamos, querida", ele disse, sua voz carregada de uma finalidade sinistra. "Agora começa a nossa verdadeira aventura." Sofia olhou ao redor da clareira e sentiu um medo primitivo tomar conta de seu pequeno corpo. Havia algo terrivelmente errado ali, algo que fazia cada instinto seu gritar para fugir. E pela primeira vez em sua vida, ela percebeu que o maior perigo não vinha da floresta escura, mas do próprio homem que deveria amá-la e protegê-la. Sofia permaneceu imóvel no centro da clareira, seus olhos grandes percorrendo cada sombra.
e cada movimento entre as folhas. O silêncio era opressivo, quebrado apenas pelo som de sua respiração acelerada e pelo bater descompassado de seu coração. Ela podia sentir que algo estava observando, espreitando nas bordas de sua visão, aguardando o momento certo para se revelar. "Papai, eu não gosto deste lugar", ela sussurrou, suas palavras tremulando no ar úmido. "Podemos ir embora, por favor?" Eduardo tirou o relógio caro do pulso e o guardou no bolso. Um gesto que pareceu carregado de simbolismo. Era como se estivesse se despojando dos últimos vestígios de civilidade antes de cometer o impensável. Seus olhos percorreram a clareira uma última vez, verificando se tudo estava conforme planejado. "Sabe, Sofia", ele começou, sua voz assumindo um tom quase filosófico. "Às vezes, na vida, precisamos fazer escolhas difíceis. Algumas pessoas são obstáculos para a nossa felicidade." A menina não entendeu completamente as palavras, mas o tom gelado fez seu estômago se contrair. Ela havia ouvido aquela mesma frieza quando o pai falava ao telefone com pessoas de negócios, quando discutia contratos ou demitia funcionários. Era a voz que ele usava quando alguém se tornava descartável. "Eu não entendo, papai", ela disse, dando um passo hesitante na direção dele. "Você está falando de mim?" Eduardo não respondeu diretamente. Em vez disso, começou a andar em círculos ao redor da filha, como um predador estudando sua presa. Sofia girou para acompanhar seus movimentos, uma inquietação crescente tomando conta de seu pequeno ser. "Beatriz está certa, sabe?" Ele continuou, como se estivesse falando consigo mesmo. "Uma criança pode complicar muito a vida de um homem, especialmente quando esse homem tem uma reputação a manter, uma esposa exigente, um futuro político a considerar." Sofia sentiu as lágrimas começarem a se formar em seus olhos. Ela conhecia aquele nome, Beatriz, a mulher bonita que o pai havia trazido para casa algumas vezes, que olhava para Sofia como se ela fosse algo sujo, indesejado. A mulher que sussurrava no ouvido do pai quando pensava que ninguém estava vendo: "Papai, você não me ama mais?" A pergunta saiu como um soluço, carregada de toda a inocência e dor que uma criança de 5 anos podia sentir. Por um momento, algo parecido com remorso passou pelos olhos de Eduardo. Ele se lembrou de quando Sofia nascera, de como seu coração havia se enchido de uma ternura inesperada ao segurá-la pela primeira vez. Lembrou-se dos primeiros passos, das primeiras palavras, da forma como ela corria para seus braços quando chegava do trabalho. Mas então, a imagem de Beatriz se impôs novamente. Com suas exigências, suas ameaças veladas, sua promessa de que poderiam ter uma vida perfeita se apenas se livrassem daquela complicação. E além disso, havia a pressão social, os sussurros sobre um empresário solteiro criando uma filha sozinho, as especulações sobre sua vida pessoal que poderiam prejudicar seus negócios. O amor é um luxo que nem sempre podemos nos dar. Ele respondeu finalmente, sua voz adquirindo uma dureza que fez Sofia recuar. Nesse momento, um som baixo e ameaçador ecoou pela clareira. Não era o vento, nem o canto de pássaros, mas algo muito mais primitivo e perigoso. Sofia se virou na direção do som, seu corpo pequeno tremendo de medo. E foi quando ela viu, entre as sombras das árvores, 2 olhos amarelos brilhavam com uma intensidade predatória. A pantera negra havia chegado, atraída pelo cheiro humano e pelos sons na clareira. Seu corpo musculoso movia-se com uma graça mortal, cada passo calculado, cada movimento fluido como a própria sombra. Sofia soltou um grito agudo de terror, correndo instintivamente para o pai em busca de proteção. Mas quando se virou, descobriu algo que congelou seu sangue. Eduardo estava sorrindo. Não um sorriso de alívio ou determinação, mas uma expressão de satisfação sinistra, como se a chegada do predador fosse exatamente o que ele esperava. "Papai!"
Ela gritou, agarrando-se à perna dele. O bicho. Papai! O bicho está aqui! Eduardo baixou os olhos para a filha, agarrada em sua perna, e, com um movimento brusco e deliberado, a empurrou para longe. Sofia caiu no chão úmido da floresta, sujando seu vestido rosa e arranhando os joelhos nas pedras. A dor física era nada comparada à dor emocional de perceber que o pai a havia rejeitado no momento de maior perigo. Papai, ela sussurrou do chão, olhando para ele com uma incompreensão total. Eduardo deu alguns passos para trás, distanciando-se conscientemente da filha. A pantera havia emergido completamente das sombras agora, seu corpo negro e lustroso se destacando contra a vegetação verde. O felino farejou o ar, seus sentidos aguçados detectando o medo que emanava da criança. Às vezes, Eduardo disse, sua voz assumindo um tom de falsa tristeza, acidentes acontecem na floresta, especialmente com crianças pequenas que se separam de seus pais. Sofia olhou entre o pai e a pantera, sua mente infantil lutando para processar a traição inimaginável que estava presenciando. O homem que deveria amá-la e protegê-la acima de tudo estava deliberadamente a entregando ao perigo mais mortal que ela já enfrentara. A pantera deu um passo na direção de Sofia, seus músculos se contraindo em preparação para o ataque. A menina se encolheu no chão, suas mãozinhas tentando encontrar algo para se defender, mas encontrando apenas folhas úmidas e galhos pequenos demais para serem úteis. Eduardo observava a cena com uma calma terrível, como se estivesse assistindo a um filme em vez de presenciar o que poderia ser os últimos momentos de vida de sua própria filha. Ele já estava calculando mentalmente a história que contaria, como Sofia se afastou dele durante a caminhada, como ele a procurou desesperadamente, como encontrou apenas evidências de um ataque selvagem. Adeus. Sofia, ele murmurou, virando-se para ir embora. Que sua morte pareça um acidente convincente. O som dos passos de Eduardo se afastando ecoou pela clareira como uma sentença de morte. Sofia permaneceu encolhida no chão úmido, suas lágrimas misturando-se com a terra sob seu rosto, enquanto assistia a silhueta do pai desaparecer entre as árvores sem sequer olhar para trás. A realidade do abandono atingiu sua mente infantil como um golpe físico, deixando-a momentaneamente paralisada pela incompreensão. A pantera observava a cena com seus olhos amarelos brilhantes, sua cauda balançando lentamente em um ritmo hipnótico que denunciava sua crescente excitação. O felino podia sentir o medo emanando da criança como um perfume doce e tentador, despertando todos os seus instintos predatórios. Ela era pequena, vulnerável, sozinha, uma presa perfeita. Papai, volta! Sofia gritou com toda a força de seus pulmões pequenos, sua voz ecoando desesperadamente pela floresta. Papai, por favor, não me deixa aqui. Mas Eduardo já estava longe demais para ouvir, ou talvez simplesmente escolhesse não ouvir. Cada passo que dava o levava mais longe da filha e mais perto da liberdade que Beatriz havia prometido. Em sua mente, ele já ensaiava as lágrimas falsas, a performance de pai devastado que daria para as autoridades quando relatasse o desaparecimento trágico. Sofia tentou se levantar, mas suas pernas tremiam tanto que ela caiu novamente. A pantera interpretou o movimento como uma tentativa de fuga e deu 2 passos decididos na direção da menina, suas garras se estendendo instintivamente, prontas para o ataque. Não, por favor, Sofia sussurrou, mais para si mesma do que para o animal. Eu só quero ir para casa. Eu só quero a vovó. O pensamento da avó trouxe uma nova onda de lágrimas. Vovó sempre dizia que quando estivesse com medo, ela deveria fechar os olhos e imaginar um lugar seguro. Mas não havia lugar seguro agora. Não havia braços carinhosos para correr. Não havia voz doce para consolá-la. Havia apenas a floresta hostil, a pantera faminta
e o eco dos passos do pai se afastando para sempre. A pantera se abaixou ligeiramente, seu corpo se preparando para o salto fatal. Sofia podia ver cada detalhe do predador agora. As presas brancas e afiadas, os músculos poderosos se contraindo sob a pelagem negra, os olhos que não demonstravam piedade ou hesitação. Era a morte em forma felina e ela estava completamente sozinha para enfrentá-la. De repente, um impulso desesperado de sobrevivência tomou conta de Sofia. Ela se lembrou das histórias que vovó contava sobre pessoas corajosas que enfrentavam perigos terríveis, sobre como, às vezes, a força vinha dos lugares mais inesperados quando mais precisávamos. Com um movimento rápido e instintivo, ela rolou para o lado e conseguiu ficar de pé. A pantera, surpreendida pelo movimento súbito, hesitou por uma fração de segundo. Era tudo de que Sofia precisava. Ela correu na direção da árvore mais próxima, uma velha figueira com galhos baixos que pareciam ter sido colocados ali especialmente para ela. Suas mãozinhas pequenas encontraram apoio na casca rugosa, e ela começou a subir com uma agilidade nascida do desespero. A pantera rugiu de frustração ao ver sua presa escapar, saltando na direção da árvore com uma força que fez o tronco balançar. Suas garras arranharam a casca a poucos centímetros dos pés de Sofia, que continuou subindo até alcançar um galho grosso, a cerca de 3 metros do chão. De sua posição precária, Sofia podia ver a extensão da clareira e parte da trilha por onde Eduardo havia desaparecido. Não havia sinal dele em lugar algum. A compreensão de que estava verdadeiramente sozinha atingiu-a com força renovada, e ela abraçou o tronco da árvore como se fosse sua única âncora no mundo. A pantera começou a circular à base da árvore, ocasionalmente se erguendo nas patas traseiras para tentar alcançar Sofia com suas garras. O felino era paciente, sabia que a presa não poderia ficar ali para sempre. A fome e a sede eventualmente a forçariam a descer, e então seria sua. Vovó, Sofia sussurrou para a floresta vazia. Me ajuda, eu não sei o que fazer. O vento balançou as folhas ao redor dela, trazendo novos cheiros e sons. Havia algo diferente no ar agora, algo que fez a pantera parar de circular e erguer a cabeça, farejando com atenção. Sofia também sentiu a mudança, uma vibração quase imperceptível que parecia vir de longe. Era o som de cascos batendo na terra úmida, se aproximando rapidamente da clareira. Alguém ou algo estava vindo, galopando pela floresta com uma urgência que fez o coração de Sofia disparar entre esperança e medo. Seria Eduardo voltando para salvá-la? Ou seria apenas outro perigo se aproximando? A pantera se virou na direção do som, seus músculos se contraindo em posição defensiva. Ela podia sentir que outro predador estava se aproximando de seu território e não estava disposta a dividir sua presa. Um rugido baixo e ameaçador escapou de sua garganta, ecoando pela clareira como um aviso. Sofia segurou-se com mais força no galho, seu pequeno corpo tremendo de exaustão e medo. Os sons de cascos estavam cada vez mais próximos, acompanhados agora por algo que soava como uma voz humana. Uma voz profunda e firme que gritava algo em uma língua que ela não reconhecia. De repente, através da vegetação densa, surgiu a visão mais bela que Sofia já havia presenciado. Um cavalo branco como neve, com crinas esvoaçantes e olhos inteligentes, carregando um homem de pele morena e cabelos longos. O animal galopava com uma determinação que parecia quase sobrenatural, como se pudesse sentir o perigo que a menina enfrentava. A pantera rugiu novamente, desta vez com raiva e territorialidade. Ela não estava disposta a desistir de sua presa sem luta, mesmo que isso significasse enfrentar tanto o homem quanto o cavalo. Seus músculos se contraíram como molas comprimidas, preparando-se para o confronto que decidiria o destino de Sofia.
O cavalo branco irrompeu na clareira como uma força da natureza, suas crinas esvoaçando ao vento e seus cascos martelando o solo úmido com uma determinação que fez a própria terra tremer. Sobre seu dorso, o guerreiro indígena se mantinha em perfeito equilíbrio, seus olhos escuros percorrendo rapidamente a cena. A criança aterrorizada na árvore, a pantera em posição de ataque e a atmosfera carregada de perigo mortal. Cauê havia vivido na floresta tempo suficiente para reconhecer os sinais de uma tragédia iminente. O choro distante de uma criança havia chegado aos seus ouvidos como um grito de socorro que ecoava através das árvores, misturando-se com o rugido territorial da pantera que aterrorizava a região há meses. Seu instinto protetor, moldado por décadas servindo sua tribo como guardião, havia respondido imediatamente. Caiapó! Ele gritou para seu cavalo, uma palavra em sua língua ancestral que significava coragem. O animal compreendeu instantaneamente, posicionando-se entre a pantera e a árvore, onde Sofia se agarrava desesperadamente. A pantera virou-se para enfrentar os intrusos, seus olhos amarelos brilhando com uma fúria primitiva. Ela estava faminta há dias. E aquela criança pequena representava uma refeição fácil que não estava disposta a abandonar. Rugindo com toda a força de seus pulmões poderosos, o felino se preparou para atacar o cavalo que ousava desafiá-la em seu próprio território. Sofia observava a cena de sua posição precária, mal conseguindo acreditar no que seus olhos viam. O homem no cavalo não parecia assustado ou hesitante como seu pai havia sido. Havia algo em sua postura, na forma como se movia em harmonia com o animal, que irradiava uma confiança nascida de anos, vivendo em comunhão com a natureza selvagem. Cauê saltou do cavalo com uma agilidade que parecia desafiar as leis da física, aterrissando silenciosamente no chão da floresta. Em suas mãos, ele segurava um arco de madeira escura, polido pelo uso e ornamentado com símbolos tribais que pareciam pulsar com vida própria. Uma aljava cheia de flechas pendia de seus ombros. Cada projétil cuidadosamente preparado com pontas de osso afiadas como navalhas. Pequena, ele chamou suavemente em português, sua voz profunda carregando um sotaque que revelava suas origens, mas transmitindo uma calma que fez Sofia sentir uma pontada de esperança. Fique quieta na árvore, eu vou resolver isso. A pantera interpretou as palavras como uma provocação, rugindo novamente antes de se lançar em direção a Cauê com uma velocidade que transformou seu corpo em um borrão negro. Mas o guerreiro estava preparado. Anos de experiência caçando e sendo caçado na floresta haviam afinado seus reflexos a um nível quase sobrenatural. Ele rolou para o lado no último momento, a pantera passando tão perto que pôde sentir o calor de seu corpo e o cheiro almiscarado de sua pelagem. Enquanto o felino aterrissava e se preparava para um novo ataque, Cauê já estava de pé, seu arco armado com uma flecha que brilhava ao sol, filtrado pelas copas das árvores. O cavalo, demonstrando uma inteligência que surpreendia até mesmo Sofia em sua situação desesperadora, posicionou-se estrategicamente para cortar possíveis rotas de fuga da pantera. Caiapó não era apenas um animal treinado, mas um parceiro verdadeiro, capaz de antecipar os movimentos do guerreiro e agir em perfeita sincronização. Você não deveria estar aqui. Irmã Pantera, Cauê disse calmamente, mantendo o arco apontado, mas não atirando ainda. Esta criança está sob minha proteção agora. A pantera hesitou por um momento, como se pudesse compreender as palavras. Havia algo na presença do guerreiro que despertava um respeito primitivo, uma percepção de que ela estava enfrentando não apenas outro homem, mas alguém que compreendia profundamente as regras da floresta. Sofia observava fascinada como Cauê se movia, cada gesto fluido e purposado. Ele não demonstrava o medo que ela havia visto no pai, nem a crueldade fria que a havia chocado tanto.
Havia uma força serena em seus movimentos, uma confiança que vinha de décadas vivendo em harmonia com a natureza selvagem. A pantera atacou novamente, desta vez com mais cautela, testando as defesas do guerreiro. Cauê passou com graça, permitindo que ela passasse antes de dar um passo firme em sua direção. O som de seus pés descalços no chão da floresta era quase inaudível, mas carregava uma autoridade que fez a pantera recuar ligeiramente. "Eu não quero feri-la", Cauê murmurou, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. "Mas não permitirei que machuque uma criança inocente." Nesse momento, algo inesperado aconteceu. Um rugido ainda mais alto ecoou pela floresta, vindo de uma direção completamente diferente. A pantera virou a cabeça abruptamente, seus instintos alertando-a para a presença de outro predador em seu território. Era um macho, maior e mais agressivo, atraído pelos rugidos da fêmea e pronto para lutar por dominância. Cauê percebeu imediatamente a mudança na dinâmica da situação. A pantera fêmea, que momentos antes estava focada em Sofia, agora se via dividida entre múltiplas ameaças. Ela olhou uma última vez para a criança na árvore, depois para o guerreiro e seu cavalo, e finalmente na direção dos rugidos que se aproximavam. Com um último rugido de frustração, a pantera decidiu que a situação havia se tornado muito complicada. Ela recuou lentamente, mantendo os olhos fixos em Cauê, antes de desaparecer entre as árvores para enfrentar o macho invasor que ousava desafiar seu território. Sofia soltou um suspiro de alívio tão profundo que quase caiu do galho. Suas mãozinhas tremiam violentamente, e ela podia sentir lágrimas de gratidão escorrendo por seu rosto. O homem misterioso havia salvado sua vida, aparecendo no momento exato em que tudo parecia perdido. Cauê guardou o arco e caminhou calmamente até a base da árvore, estendendo os braços para Sofia. "Pode descer agora, pequena", ele disse com uma gentileza que contrastava dramaticamente com a firmeza que demonstrara diante da pantera. "Você está segura." Mas Sofia hesitou, olhando ao redor da clareira vazia. "Onde está meu papai?" ela perguntou, sua voz pequena carregada de uma dor que fez o coração de Cauê se apertar. "Ele foi embora e me deixou aqui sozinha." As palavras de Sofia ecoaram pela clareira, como um golpe físico no peito de Cauê. Em seus 50 anos de vida, tendo presenciado tanto a beleza quanto a crueldade da natureza humana, ele pensava que nada mais poderia chocá-lo. Mas a simplicidade devastadora com que aquela criança de 5 anos descreveu seu abandono o deixou momentaneamente sem palavras. "Seu pai te deixou aqui?" ele perguntou suavemente, tentando manter a calma em sua voz enquanto estendia os braços para ajudá-la a descer. "Sozinha na floresta?" Sofia desceu cuidadosamente, seus bracinhos pequenos tremendo de exaustão e trauma. Quando seus pés tocaram o chão firme, ela se agarrou instintivamente na perna de Cauê, como se ele fosse a única coisa sólida em um mundo que havia se tornado completamente instável. "Ele disse que era nossa aventura especial." Ela sussurrou contra o tecido rústico das calças dele. Mas depois ele ficou estranho. Falou coisas que eu não entendi. E quando o bicho apareceu, ele me empurrou e foi embora correndo. Cauê sentiu uma onda de raiva primitiva crescer em seu peito. Uma fúria que ele não sentia há décadas. Como guerreiro de sua tribo, ele havia jurado proteger os inocentes, mas jamais havia imaginado que precisaria proteger uma criança de seu próprio pai. A traição era tão profunda, tão antinatural, que desafiava tudo em que ele acreditava sobre os laços familiares. "Como é seu nome, pequena?" ele perguntou, ajoelhando-se para ficar na altura dos olhos dela. "Sofia", ela respondeu com uma voz que tentava ser corajosa, mas que tremia de medo contido. "Meu papai se chama Eduardo. Ele é rico e importante, mas hoje ele estava muito diferente." Cauê observou atentamente o rosto da menina enquanto ela falava.
Havia uma inocência quebrada em seus olhos, uma compreensão prematura de que o mundo não era o lugar seguro que ela acreditava ser. Mas também havia uma força resiliente, uma centelha de sobrevivência que o impressionou. Sofia é um nome bonito, ele disse gentilmente. Significa sabedoria. Eu sou Cauê, e este é meu amigo Caiapó. Ele acenou para o cavalo branco, que se aproximou e baixou a cabeça para farejar curiosamente a criança. Ele é muito grande, Sofia murmurou, mas não demonstrou medo. Havia algo reconfortante na presença calma do animal, como se ele irradiasse a mesma proteção que seu dono. Cauê começou a caminhar lentamente pela clareira, seus olhos treinados lendo os sinais deixados no chão como se fossem páginas de um livro. As pegadas contavam uma história clara. Um homem adulto caminhando deliberadamente para o centro da clareira, uma criança seguindo hesitante, depois sinais de luta e, finalmente, as pegadas do homem se afastando sozinho. Sofia, ele disse cuidadosamente, você pode me contar exatamente o que seu pai disse, cada palavra que conseguir lembrar. A menina fechou os olhos por um momento, como se estivesse vendo tudo novamente. Ele falou sobre escolhas difíceis, sobre pessoas que são obstáculos. Ela pronunciou a palavra com dificuldade. Disse que uma criança pode complicar a vida e que, às vezes, acidentes acontecem na floresta. Cada palavra confirmava as suspeitas terríveis que se formavam na mente de Cauê. Não havia sido abandono impulsivo ou negligência. Havia sido planejado, deliberado, uma tentativa de homicídio disfarçada de acidente. A frieza necessária para tal ato o fez apertar os punhos involuntariamente. Havia mais alguém envolvido? Ele perguntou, mantendo a voz calma apesar da tempestade que crescia em seu interior. Beatriz, Sofia disse imediatamente. Papai sempre fala sobre ela. Ela não gosta de mim. Sempre faz caras feias quando me vê. Uma vez eu ouvi ela dizendo para o papai que eu era um problema que precisava ser resolvido. A peça final do quebra-cabeças se encaixou na mente de Cauê. Não era apenas a crueldade de um pai desalmado, mas uma conspiração fria e calculada para eliminar uma criança inocente. A mulher havia pressionado, o homem havia cedido, e Sofia havia quase pagado com a vida por ser considerada um inconveniente. Caiapó relinchou suavemente, como se pudesse sentir a angústia de seu companheiro. O cavalo se aproximou de Sofia e gentilmente roçou o focinho em sua cabeça. Um gesto que fez a menina sorrir pela primeira vez desde que chegara à floresta. Ele gosta de você, Cauê observou, forçando um sorriso para tranquilizar a criança. Caiapó tem um bom instinto para pessoas. Se ele aprova você, significa que você tem um coração puro. Sofia acariciou timidamente o focinho macio do cavalo. Vovó sempre dizia que animais podem sentir se uma pessoa é boa ou ruim. Ela dizia que eu tinha um dom especial com bichos. Sua avó parece ser uma mulher sábia, Cauê disse. Onde ela está agora? Em casa, mas ela está doente e cansada. Sofia explicou. Sua voz se enchendo de saudade. Por isso papai disse que tinha que me levar embora. Mas eu não acredito que vovó sabia o que ele ia fazer comigo. Cauê percebeu que havia ainda mais camadas naquela tragédia. Uma avó idosa e doente, manipulada ou enganada para entregar a neta a um destino terrível. Uma criança que confiara completamente no pai apenas para descobrir que esse amor era unilateral. Uma teia de mentiras e crueldade que havia quase resultado em morte. Sofia, ele disse, sua voz carregando uma promessa solene. Eu quero que você saiba uma coisa. Não importa o que aconteça, você nunca mais estará sozinha. Eu vou protegê-la e vamos encontrar uma forma de garantir que você esteja segura. A menina o olhou com olhos grandes e esperançosos. Você promete? Você não vai me deixar como o papai fez? Eu prometo, Cauê disse. E ao fazer essa promessa, ele sentiu algo se reavivar em seu coração.
Havia se retirado para a floresta para escapar das responsabilidades e dores do mundo civilizado. Mas agora o mundo havia vindo até ele na forma de uma criança que precisava desesperadamente de proteção. E se o papai voltar? Sofia perguntou, uma nova preocupação surgindo em sua voz. Cauê se levantou e olhou na direção por onde Eduardo havia desaparecido. Seus olhos se estreitaram e, por um momento, a face gentil do cuidador se transformou na máscara determinada do guerreiro que ele havia sido. Se ele voltar, disse ele com uma quietude que era mais ameaçadora do que qualquer grito, ele vai descobrir que algumas crianças têm protetores que não são tão fáceis de intimidar quanto panteras famintas. O vento mudou de direção, trazendo o som distante de vozes e movimentos na floresta. Alguém estava se aproximando. E Cauê sabia instintivamente que sua luta para proteger Sofia estava apenas começando. O som de vozes se aproximando fez Cauê se mover com a eficiência silenciosa de um predador experiente. Ele ergueu Sofia em seus braços com cuidado, sentindo como o pequeno corpo da menina ainda tremia com os traumas recentes. Seus ouvidos treinados distinguiam pelo menos 3 vozes diferentes. Uma delas pertencente a um homem que falava com autoridade e impaciência. Precisamos sair daqui agora. Ele sussurrou para Sofia, sua voz calma, mas urgente. Pode ser que seu pai tenha voltado com outras pessoas. Sofia se agarrou ao pescoço de Cauê, seus pequenos dedos encontrando segurança na força tranquila do guerreiro. Ele vai me levar embora? Ela perguntou, terror renovado colorindo sua voz. Não, se eu puder evitar. Cauê respondeu com uma determinação férrea. Ele assobiou baixinho para Caiapó. Um som que o cavalo reconheceu imediatamente como sinal de perigo. O animal se aproximou, permitindo que Cauê colocasse Sofia em suas costas antes de montar atrás dela. As vozes estavam mais próximas agora, e Cauê podia distinguir fragmentos de conversa que confirmavam suas piores suspeitas. Tem que estar por aqui em algum lugar. Se ela sobreviveu, isso vai arruinar tudo. Precisamos resolver isso rapidamente. Uma das vozes era inconfundivelmente a de Eduardo, mas havia uma nota de pânico que não estava presente quando ele havia abandonado Sofia. Claramente, algo havia dado errado em seu plano perfeito, e agora ele estava sendo forçado a voltar para verificar se sua filha estava realmente morta. Cauê guiou Caiapó através de uma trilha quase invisível que serpenteava entre árvores densas e rochas cobertas de musgo. Era um caminho que ele havia usado por anos para se mover pela floresta sem ser detectado, conhecido apenas por ele e pelos animais que chamavam aquela região de lar. Para onde estamos indo? Sofia perguntou, sua voz abafada contra o peito de Cauê. Para minha casa, ele respondeu, um lugar onde você estará segura enquanto decidimos o que fazer. A cabana de Cauê estava escondida em uma depressão natural da terra, cercada por uma vegetação tão densa que era praticamente invisível até que alguém estivesse a poucos metros dela. Ele havia construído o refúgio com suas próprias mãos, usando técnicas ancestrais que seu avô lhe havia ensinado décadas atrás. A estrutura se misturava tão perfeitamente com a paisagem que parecia ter crescido naturalmente da própria floresta. É aqui que você mora? Sofia perguntou com admiração genuína quando desceu do cavalo. A cabana era pequena, mas acolhedora, com paredes de madeira entalhada e um teto coberto de folhas e musgo que a protegia tanto dos elementos quanto dos olhos curiosos. Há 15 anos, Cauê confirmou, ajudando-a a descer. Depois que me aposentei de servir minha tribo, decidi que queria viver em paz com a natureza. O interior da cabana era simples, mas funcional. Havia uma lareira de pedras onde brasas ainda brilhavam fracamente. Uma cama feita de madeira maciça coberta com peles de animais macias. Prateleiras entalhadas na própria parede onde Cauê guardava seus poucos pertences e um canto dedicado a ferramentas e armas cuidadosamente mantidas.
Sofia olhou ao redor com curiosidade, notando detalhes que falavam sobre a vida de seu salvador. Havia instrumentos musicais feitos de madeira e osso, pequenas esculturas de animais da floresta e plantas medicinais penduradas para secar. Tudo respirava uma harmonia entre o homem e a natureza que ela nunca havia experimentado antes. "Está com fome?" Cauê perguntou, notando como os olhos de Sofia se fixaram em alguns frutos secos que estavam em uma tigela de madeira. Sofia assentiu timidamente. Em todo o trauma da manhã, ela havia se esquecido completamente de que não comia nada desde o café da manhã que vovó havia preparado no que parecia uma eternidade atrás. Cauê preparou uma refeição simples, mas nutritiva. Frutas frescas que havia colhido na véspera, água pura de uma nascente próxima e um tipo de pão feito com grãos silvestres que ele mesmo cultivava em uma pequena clareira escondida. Enquanto Sofia comia, ele observava seu rosto, procurando sinais de trauma mais profundo. "Minha vovó faz pão também", Sofia comentou, tentando encontrar pontos familiares naquele mundo estranho e novo. "Ela sempre diz que comida feita com amor alimenta mais do que comida comprada. Sua avó é mesmo sábio", Cauê sorriu. "O que mais ela te ensinou?" Sofia se animou um pouco ao falar sobre a pessoa que mais amava no mundo. "Ela me ensinou a reconhecer plantas que curam e plantas que machucam. Disse que a natureza tem remédio para tudo, se soubermos onde procurar. E me ensinou que todo animal tem alma e que devemos respeitá-los." Cauê assentiu com aprovação. "Parece que você já sabe coisas importantes sobre viver em harmonia com a floresta. Isso vai ajudar você a se sentir em casa aqui." "Eu vou ficar aqui?" Sofia perguntou, uma mistura de esperança e incerteza em sua voz. "Mas e a vovó? Ela vai ficar preocupada comigo?" Essa era a pergunta que Cauê havia estado evitando pensar. A situação era mais complicada do que apenas proteger uma criança perdida. Havia um homem lá fora que havia tentado assassinar a própria filha e provavelmente havia inventado uma história elaborada sobre seu desaparecimento. Levar Sofia de volta imediatamente poderia colocá-la em perigo ainda maior. "Vamos encontrar uma forma de contatar sua avó", ele prometeu. "Mas primeiro, precisamos ter certeza de que você estará segura." Nesse momento, Caiapó relinchinou baixinho do lado de fora, um som que Cauê reconheceu como aviso. Alguém estava se aproximando da cabana, movendo-se com cuidado através da vegetação densa. O guerreiro se levantou silenciosamente e fez sinal para Sofia permanecer quieta. Pegou seu arco e se posicionou próximo à janela, observando através de uma fresta entre as tábuas. Através da vegetação, ele podia ver figuras se movendo, vestidas com roupas que não pertenciam à floresta. Uma delas carregava algo que brilhava ao sol, provavelmente uma arma. Eduardo havia voltado e não estava sozinho. Pior ainda, ele parecia ter trazido pessoas armadas, transformando uma busca em algo que parecia mais com uma operação militar. Cauê percebeu que a situação havia se tornado muito mais perigosa do que havia imaginado inicialmente. "Sofia", ele sussurrou, voltando-se para a menina. "Preciso que você seja muito corajosa agora. Vamos brincar de esconde-esconde, e você vai se esconder em um lugar especial que vou te mostrar." Sofia olhou para ele com olhos grandes, percebendo pela tensão em sua voz que algo estava errado. "O papai voltou." "Talvez", Cauê admitiu, "mas lembre-se da minha promessa. Não vou deixar nada ruim acontecer com você." Ele a levou para um canto da cabana, onde havia uma entrada disfarçada para um pequeno porão que ele havia escavado para armazenar suprimentos durante os invernos mais rigorosos. Era apertado, mas seco e seguro, e completamente oculto de qualquer um que não soubesse de sua existência. "Fique aqui até eu voltar", ele instruiu, dando-lhe uma pequena lamparina. "Não importa o que ouça lá em cima, não saia até eu chamá-la pelo nome." Enquanto Sofia desaparecia no esconderijo secreto, Cauê podia ouvir vozes se aproximando cada vez mais de sua cabana.
Era hora de descobrir exatamente com o que estava lidando. Cauê posicionou-se estrategicamente atrás da porta da cabana, seu arco preparado, mas não apontado, seus sentidos aguçados captando cada som e movimento no exterior. Através das frestas entre as tábuas de madeira, ele podia ver 3 homens se aproximando. Eduardo, visivelmente nervoso e suando apesar do clima fresco da floresta. Um homem alto, de roupas caras, que carregava algo que definitivamente era uma arma. E um terceiro que parecia conhecer bem a região. Tem certeza de que é aqui? Eduardo sussurrava com urgência, seus olhos percorrendo nervosamente a vegetação ao redor. Não vejo rastros de uma criança. O guia local, um homem de meia idade com roupas gastas, mas práticas, apontou para marcas quase imperceptíveis no chão. Pegadas de cavalo passaram por aqui recentemente. E olhe ali, sinais de que alguém carregou algo pesado. Cauê admirou silenciosamente a expertise do guia. O homem realmente conhecia a floresta, o que tornava a situação mais perigosa. Não seria fácil enganá-lo ou despistar o grupo como seria com citadinos inexperientes. Isso não prova nada, o homem de roupas caras resmungou, verificando a arma em suas mãos. Pode ser qualquer morador local. Esta região é cheia de pessoas primitivas. O desprezo em sua voz fez Cauê apertar os punhos. Claramente, Eduardo havia contratado não apenas um guia, mas também algum tipo de segurança particular, alguém acostumado a resolver problemas com violência. A situação estava se tornando cada vez mais grave. Senhor Mendes, o guia continuou, abaixando a voz, o senhor tem certeza de que sua filha simplesmente se perdeu? Porque os sinais que estou vendo sugerem que alguém a levou deliberadamente. Eduardo ficou visivelmente desconfortável com a pergunta. É claro que tenho certeza. Eu estava desesperado procurando por ela quando vocês chegaram. Como pode sugerir outra coisa? Mas Cauê podia ver através da atuação. Eduardo estava mentindo descaradamente. E o guia experiente claramente suspeitava de algo. A tensão entre os 3 homens era palpável, cada um guardando seus próprios segredos e motivações. Vamos verificar esta construção, o homem armado declarou, apontando diretamente para a cabana de Cauê. Se há alguém vivendo aqui, eles podem ter visto alguma coisa. Cauê respirou fundo, centrando-se na calma que havia cultivado através de décadas de meditação e treino espiritual. Ele havia enfrentado perigos muito maiores em sua juventude como guerreiro, mas nunca com uma criança inocente dependendo de sua proteção. Cada decisão que tomasse agora poderia determinar o destino de Sofia. Passos se aproximaram da porta, e Cauê podia ouvir Eduardo sussurrando nervosamente. Talvez devêssemos voltar. Se ela está morta, eventualmente encontraremos evidências. Não. O homem armado respondeu firmemente. Você me pagou para resolver esse problema completamente. Se a criança está viva e sendo protegida por alguém, precisamos saber. A frieza com que falavam sobre a vida de Sofia fez Cauê sentir uma onda de indignação que ele teve que lutar para controlar. Esses homens não viam a menina como uma pessoa, mas como um problema a ser eliminado. A desumanização era completa. Uma batida forte ecoou pela cabana quando o punho do homem armado atingiu a porta de madeira. Abra, sabemos que tem alguém aí dentro. Cauê esperou alguns segundos antes de responder, usando o tempo para verificar mentalmente todas as suas opções. Ele podia ouvir Sofia se mexendo nervosamente no porão e enviou uma oração silenciosa para que ela permanecesse quieta. Um momento, ele chamou em português, permitindo que seu sotaque indígena colorisse as palavras. Queria que pensassem que estava lidando com um morador local simples, não com um guerreiro experiente. Ele abriu a porta lentamente, mantendo uma expressão neutra enquanto observava os 3 homens. Eduardo recuou instintivamente ao ver Cauê, algo primitivo em seu subconsciente, reconhecendo o perigo que o guerreiro representava.
mesmo disfarçado de ermitão pacífico. Posso ajudá-los? Cauê perguntou educadamente, mantendo as mãos visíveis, mas prontas para se mover rapidamente se necessário. O homem armado deu um passo à frente, claramente tentando intimidar. Estamos procurando uma criança perdida. Uma menina de 5 anos que desapareceu na floresta esta manhã. Uma criança? Cauê fingiu surpresa e preocupação. Isso é terrível. Não vi nenhuma criança por aqui, mas posso ajudar a procurar. Eduardo estudava o rosto de Cauê intensamente, como se tentasse determinar se o homem estava mentindo. Você mora aqui sozinho? Ele perguntou, sua voz carregada de suspeita. Sim, há muitos anos. Cauê respondeu honestamente. Escolhi a vida simples, longe das complicações do mundo moderno. O guia local deu alguns passos ao redor da cabana, examinando o terreno com olhos experientes. Há pegadas recentes aqui, de criança. O coração de Cauê acelerou, mas ele manteve a expressão calma. Às vezes, crianças da aldeia mais próxima vêm aqui brincando. Talvez sejam dessas pegadas que você está vendo. Posso entrar e dar uma olhada? O homem armado perguntou, mas já estava se movendo em direção à porta sem esperar resposta. Cauê se posicionou sutilmente no caminho, não bloqueando diretamente, mas criando um obstáculo psicológico. É claro, mas não há muito para ver. Vivo de forma muito simples. Enquanto o homem armado entrava na cabana, Cauê ficou na porta, observando Eduardo e o guia. Podia ver que Eduardo estava extremamente nervoso, suas mãos tremendo ligeiramente e seus olhos desviando constantemente para a floresta, como se esperasse que Sofia emergisse das árvores a qualquer momento. Deve ser desesperador, Cauê comentou casualmente para Eduardo, perder uma filha na floresta assim. Eduardo respondeu rapidamente, mas algo em sua voz soou falso, até mesmo para seus próprios ouvidos. Estou devastado. O guia observava a interação com crescente interesse, claramente percebendo as inconsistências no comportamento de Eduardo. Seus anos de experiência na floresta haviam ensinado-lhe a ler pessoas tão bem quanto pegadas, e havia algo definitivamente errado naquela situação. Dentro da cabana, o homem armado estava mexendo em tudo, claramente procurando por sinais de uma criança. Cauê podia ouvi-lo abrindo baús e movendo móveis, e enviou outra oração silenciosa para que Sofia permanecesse absolutamente quieta em seu esconderijo. Não há nada aqui, o homem finalmente gritou de dentro da cabana. Se uma criança passou por aqui, já foi embora há tempo. Mas quando ele saiu, seus olhos estavam mais desconfiados do que antes. Você tem certeza de que não viu nada incomum hoje? Nenhum movimento estranho na floresta? Cauê balançou a cabeça lentamente. A floresta tem sido muito quieta hoje. Até os animais parecem estar se escondendo de alguma coisa. As palavras carregavam um duplo significado que não passou despercebido pelo guia, que olhou diretamente para Eduardo com uma expressão pensativa. A tensão no ar estava se tornando quase tangível, e Cauê sabia que a situação estava chegando a um ponto crítico. O guia local deu mais alguns passos ao redor da cabana, seus olhos experientes capturando detalhes que os outros haviam perdido. Cauê o observava cuidadosamente, reconhecendo em seus movimentos a competência de alguém que havia passado a vida inteira lendo os sinais da floresta. Era um homem perigoso por sua expertise, mas Cauê começava a suspeitar que poderia ser um aliado inesperado. Senhor Mendes, o guia disse lentamente, parando diretamente na frente de Eduardo. Posso fazer algumas perguntas sobre quando exatamente sua filha desapareceu? Eduardo ficou visivelmente desconfortável, seus olhos desviando para longe do olhar penetrante do guia. Já expliquei tudo isso. Ela se afastou durante nossa caminhada, e quando percebi, já era tarde demais. Sim, mas gostaria de alguns detalhes específicos. O guia insistiu, tirando um pequeno caderno do bolso.
Em que direção vocês estavam caminhando? Que horas era? Quanto tempo passou até você perceber que ela havia sumido? Cauê observava a troca com interesse crescente. O guia estava conduzindo um interrogatório disfarçado e Eduardo claramente não estava preparado para ele. Cada pergunta revelava mais inconsistências na história cuidadosamente construída. Eu não lembro dos detalhes exatos, Eduardo gaguejou. Estava em pânico, entende? Quando você perde uma filha... Claro, o guia assentiu compreensivamente, mas seus olhos permaneciam céticos. É só que, como pai de 3 filhos, eu nunca conseguiria esquecer os detalhes exatos do momento em que percebi que um deles havia desaparecido. Esses momentos se gravam na memória. O homem armado estava ficando impaciente com o interrogatório. João, não estamos aqui para investigar. Estamos aqui para encontrar a menina. João, o guia, virou-se para o homem armado com uma expressão que misturava profissionalismo com desafio. Senhor Silva, com todo respeito, encontrar uma pessoa perdida na floresta requer entender exatamente o que aconteceu. Detalhes importam. Cauê notou a dinâmica interessante entre os 3 homens. João claramente suspeitava de algo e estava usando sua expertise para questionar a versão oficial. Silva, o homem armado, queria resolver a situação rapidamente e sem perguntas. E Eduardo estava no meio, tentando manter uma mentira que se tornava mais difícil de sustentar a cada momento. Talvez, João continuou, devêssemos voltar ao local onde a criança foi vista pela última vez. Posso ler os sinais muito melhor lá. Eduardo empalideceu visivelmente. Não acho que seja necessário. Já verificamos aquele local completamente. Rapidamente demais, na minha opinião, João observou. Quando uma criança está perdida na floresta, cada pegada, cada galho quebrado, cada sinal de passagem conta. Pressa pode significar a diferença entre vida e morte. Cauê percebeu que João não estava apenas questionando a história de Eduardo. Ele estava genuinamente preocupado com uma criança perdida. O homem tinha instintos protetivos verdadeiros, não como Silva, que claramente via a situação apenas como um trabalho a ser completado. Senhor, João se dirigiu a Cauê. O senhor conhece bem esta região da floresta? Muito bem, Cauê respondeu honestamente. Vivo aqui há 15 anos. Tem havido atividade de predadores recentemente, onças, panteras, uma criança sozinha, a pantera negra que tem aterrorizado a região. Cauê disse, observando cuidadosamente as reações dos 3 homens. Ela atacou 2 vezes este mês, sempre na área próxima ao Vale Pedregoso. Eduardo se contraiu involuntariamente ao ouvir sobre a pantera, uma reação que não passou despercebida por João. Era uma resposta estranha para um pai que supostamente não sabia sobre os perigos específicos da região. O Vale Pedregoso, João murmurou, fazendo anotações. Fica longe da trilha principal. Uma criança perdida não chegaria lá por acidente. A menos que... Silva interrompeu com impaciência. Ela tenha sido levada por alguém. Cauê manteve sua expressão neutra. Mas internamente, admirou como Silva havia inadvertidamente plantado a semente de uma teoria alternativa que poderia proteger Sofia. Se eles acreditassem que ela havia sido sequestrada, poderiam parar de procurar por um corpo na floresta. Sequestro? João pareceu genuinamente chocado. Mas quem faria isso aqui? Esta região é muito isolada para... Exatamente por isso, Silva disse, claramente improvisando. É lugar perfeito para esconder alguém. Eduardo estava ficando cada vez mais agitado com a direção da conversa. Sua história simples de uma criança perdida estava se complicando de formas que ele não havia previsto. Cada nova teoria criava potenciais investigações que poderiam expor sua participação. Talvez devêssemos contatar as autoridades, João sugeriu. Se há possibilidade de sequestro, isso está além da minha expertise. Não, Eduardo exclamou muito rapidamente, fazendo todos olharem para ele. Quer dizer,
ainda é muito cedo. Crianças se perdem na floresta o tempo todo e aparecem ilesas. João o encarou diretamente. Senhor Mendes, com todo respeito, sua filha tem 5 anos e está sozinha numa floresta com predadores perigosos há mais de 6 horas. Cada minuto que passa diminui as chances de encontrá-la viva. A última palavra, viva, fez Eduardo estremecer. Ele havia planejado que Sofia estivesse morta há muito tempo, que seu problema já tivesse sido resolvido pela natureza. A possibilidade de que ela ainda estivesse viva, sendo protegida por alguém, tornava tudo infinitamente mais complicado. Senhor, João se dirigiu novamente a Cauê. Se uma criança estivesse perdida nesta área, para onde ela naturalmente iria? Onde procuraria abrigo? Cauê considerou cuidadosamente sua resposta. Crianças procuram lugares que parecem seguros. Árvores grandes para subir, rochas para se esconder atrás. Talvez cavernas pequenas, mas na verdade, uma criança assustada geralmente se move na direção oposta ao perigo. E onde estaria o perigo? João perguntou. O território da pantera fica principalmente no Vale Pedregoso e na floresta densa ao sul, Cauê explicou, apontando na direção oposta à sua cabana. Uma criança inteligente instintivamente se moveria para o norte, em direção às áreas mais abertas. Era uma mentira cuidadosamente construída, destinada a desviar a busca para longe de seu refúgio. João assentiu pensativamente, claramente considerando a lógica. Isso faz sentido, ele murmurou. Devêssemos concentrar nossa busca nas áreas ao norte. Silva olhou impaciente para seu relógio. Já perdemos muito tempo conversando. Ou encontramos evidências concretas logo, ou assumimos que... Ele não terminou a frase, mas a implicação era clara. Eduardo sentiu um alívio momentâneo. Talvez ainda pudesse convencer todos de que Sofia estava morta, mesmo que seu corpo nunca fosse encontrado. Mas João não estava pronto para desistir. Vou organizar uma busca sistemática. Esta criança não desapareceu simplesmente no ar. Enquanto os 3 homens se preparavam para partir, Cauê podia sentir que a situação estava longe de se resolver. João era determinado demais. Silva era perigoso demais. E Eduardo estava desesperado demais. A tormenta que se aproximava seria muito maior do que qualquer uma que ele havia enfrentado como ermitão solitário. Depois que eles saíram, Cauê esperou quase 1 hora antes de ir buscar Sofia em seu esconderijo, certificando-se de que não havia ninguém observando sua cabana de longe. Sofia emergiu do esconderijo subterrâneo com os olhos vermelhos de lágrimas contidas e o corpo tremendo de medo acumulado. Durante toda a hora que havia passado no porão escuro, ela conseguira ouvir vozes abafadas acima, incluindo uma que reconhecera com um terror que a fez encolher-se ainda mais no canto mais distante do esconderijo. Era o papai. Ela perguntou com uma voz pequenina, agarrando-se instintivamente na perna de Cauê, como se ele fosse sua única âncora num mundo que havia se tornado incompreensível. Sim, Cauê confirmou gentilmente, ajoelhando-se para ficar na altura dos olhos dela. Mas ele se foi agora, e você está segura. Ele estava procurando por mim? Sofia perguntou, uma pontada de esperança infantil colorindo sua voz. Apesar de tudo o que havia acontecido, parte dela ainda esperava que o pai tivesse percebido seu erro e voltado para salvá-la. Cauê hesitou, lutando internamente sobre quanto da verdade deveria revelar para uma criança tão pequena. Mas os olhos de Sofia eram inteligentes demais, e ele percebeu que mentiras gentis poderiam ser mais prejudiciais do que uma versão cuidadosamente editada da realidade. Ele estava aqui, mas não para te levar para casa, Cauê disse suavemente. Acho que ele veio para se certificar de que seu plano havia funcionado. Sofia processou essas palavras com a seriedade de alguém muito mais velha. Ele queria que eu morresse de verdade. A simplicidade devastadora da conclusão
fez o coração de Cauê se apertar. Aos 5 anos de idade, Sofia havia sido forçada a confrontar uma realidade que nem mesmo adultos conseguiam facilmente aceitar, que seu próprio pai havia tentado matá-la. Sim, Cauê confirmou, decidindo que a honestidade era mais respeitosa do que tentativas de suavizar o horror da situação. Mas isso não é culpa sua, Sofia. Às vezes, adultos fazem escolhas terríveis por motivos que não têm nada a ver com as crianças que deveriam proteger. Sofia se sentou no chão da cabana, suas pequenas mãos brincando nervosamente com a barra de seu vestido sujo. A vovó sempre dizia que família é sagrada, que papais e mamães sempre amam seus filhos, não importa o quê. Sua avó estava certa sobre como deveria ser, Cauê explicou, sentando-se ao lado dela. Mas nem todos os adultos conseguem amar da forma como deveriam. Isso é uma falha deles, não sua. Então eu não tenho mais família? Sofia perguntou. E pela primeira vez desde que chegara à floresta, sua voz quebrou completamente em soluços. Cauê a puxou gentilmente para seus braços, sentindo o peso da responsabilidade que havia assumido. Você tem sua avó, que te ama muito. E agora você tem a mim, se quiser. Família não é apenas quem nasce com você. Às vezes, é quem escolhe ficar e te proteger. Enquanto consolava Sofia, Cauê refletia sobre a conversa que havia ouvido entre os 3 homens. João, o guia, claramente suspeitava que algo estava errado com a história de Eduardo. O homem demonstrara instintos protetivos genuínos e expertise suficiente para ser perigoso para quem tentasse esconder a verdade. Sofia, Cauê disse depois que seus soluços diminuíram, preciso te fazer algumas perguntas importantes. Você se lembra de outras coisas que seu pai disse ou fez que pareceram estranhas? Sofia enxugou os olhos e pensou cuidadosamente. Ele conhecia o caminho muito bem, como se já tivesse vindo aqui antes. E quando ouvi ele falando com a vovó, ele disse algo sobre resolver o problema de uma vez por todas. Cada detalhe que Sofia revelava pintava um quadro cada vez mais claro de premeditação. Eduardo não havia apenas abandonado impulsivamente sua filha, ele havia planejado meticulosamente seu assassinato, estudando a região, os perigos, as rotas de escape. E a mulher, Beatriz, Cauê continuou investigando. Você a ouviu falar sobre você diretamente? Uma vez, Sofia se lembrou, sua voz ficando ainda mais baixa. Eu estava escondida na escada e ouvi ela dizendo para o papai que eu era um obstáculo para a nova vida deles, que ninguém iria suspeitar de um acidente na floresta. As palavras de uma criança de 5 anos se tornaram evidência devastadora de uma conspiração para assassinato. Cauê percebeu que não estava lidando apenas com um pai desesperado, mas com um casal que havia planejado friamente eliminar uma criança inocente por conveniência social. Nesse momento, Caiapó relinchou baixinho do lado de fora, alertando-o para nova aproximação. Cauê se levantou e olhou pela janela, surpreendendo-se ao ver apenas uma figura se aproximando. João, o guia, sozinho e a pé. Parece que o homem que fez perguntas inteligentes voltou. Cauê murmurou para Sofia. Ele vem sozinho desta vez. Ele é perigoso? Sofia perguntou, preparando-se para voltar ao esconderijo. Não sei ainda, Cauê admitiu, mas vou descobrir. Ele escondeu Sofia atrás de uma cortina de tecido grosso que dividia a cabana e foi atender a porta. João estava parado a alguns metros de distância, suas mãos visíveis e vazias, uma expressão séria, mas não ameaçadora em seu rosto. Posso entrar? João perguntou diretamente. Preciso falar com o senhor sobre algumas coisas que não fazem sentido. Cauê o estudou por um momento, seus instintos de guerreiro avaliando o homem diante dele. Havia sinceridade em sua postura, uma honestidade que contrastava dramaticamente com a falsidade que havia emanado de Eduardo e Silva. Entre, Cauê decidiu, dando um passo para o lado. João entrou e olhou ao redor da cabana com olhos que não perdiam detalhes.
Mas quando falou, foi diretamente ao ponto. Aquele homem, Eduardo, está mentindo sobre tudo, e acho que o senhor sabe disso. Cauê manteve sua expressão neutra. Por que pensa isso? 30 anos guiando pessoas nesta floresta me ensinaram a ler tanto mentiras quanto pegadas, João explicou. Eduardo conhece esta região muito melhor do que afirma. Silva não é apenas segurança particular, é alguém acostumado a fazer trabalho sujo, e a história deles tem mais buracos que uma rede de pesca velha. A avaliação era precisa demais para ser ignorada. Cauê percebeu que estava diante de uma escolha crucial: continuar fingindo ignorância ou confiar em João com a verdade. E o que pretende fazer com essas suspeitas? Cauê perguntou cuidadosamente. Depende do que realmente aconteceu com aquela criança, João respondeu, seus olhos se encontrando diretamente com os de Cauê. Se ela está morta, quero que os responsáveis paguem. Se ela está viva e sendo protegida, quero ajudar a mantê-la segura. Era a resposta que Cauê esperava, mas precisava de mais certeza antes de revelar Sofia. E se eu dissesse que uma criança inocente foi deliberadamente abandonada para morrer por seu próprio pai? João fechou os punhos, sua indignação genuína e imediata. Eu diria que esse homem precisa ser impedido antes que tente novamente, e que a criança precisa de proteção oficial, não apenas de um eremita corajoso na floresta. Atrás da cortina, Sofia ouviu a conversa e tomou uma decisão que surpreendeu a ambos os homens. Ela emergiu de seu esconderijo, olhando diretamente para João, com a coragem desesperada de alguém que havia perdido tudo, mas ainda tinha esperança. Eu sou Sofia, ela disse com uma voz pequena, mas firme, e meu papai tentou me dar para a pantera. O silêncio que se seguiu às palavras de Sofia foi ensurdecedor. João ficou completamente imóvel, seus olhos se movendo entre a criança pequena e corajosa à sua frente e Cauê, que observava a reação do guia com atenção intensa. O peso das palavras simples de Sofia, meu papai tentou me dar para a pantera, ecoou pela cabana como uma confissão devastadora que mudava tudo. Em Jesus Cristo, João sussurrou, ajoelhando-se lentamente para ficar na altura dos olhos de Sofia. Criança, você tem certeza do que está dizendo? Sofia assentiu com uma seriedade que quebrou o coração dos dois homens. Ele me levou até onde a pantera estava, me empurrou no chão e foi embora correndo. Se o senhor Cauê e o cavalo não tivessem chegado, eu teria morrido. João olhou para Cauê, seus olhos brilhando com uma mistura de horror e indignação. Por que não me contou isso imediatamente? Porque não sabia se podia confiar em você. Cauê respondeu honestamente. Sofia já foi traída por quem deveria protegê-la. Não posso correr o risco de entregá-la às pessoas erradas. João assentiu lentamente, compreendendo a lógica. Tem razão, mas agora que sei a verdade, preciso ajudar. Esta criança precisa de proteção oficial e Eduardo precisa ser responsabilizado. Não é tão simples, Cauê explicou. Sua voz carregada de preocupação. Eduardo é rico, influente, tem recursos para contratar pessoas como Silva. Se denunciarmos isso oficialmente, ele pode tentar silenciar Sofia permanentemente antes que ela possa testemunhar. Então, o que sugere? João perguntou, claramente lutando com o dilema moral de saber sobre uma tentativa de assassinato e não poder agir imediatamente. Sofia, que havia estado ouvindo a conversa com atenção, deu um passo à frente. Eu quero ver minha vovó, disse ela com uma determinação que surpreendeu ambos os homens. Ela precisa saber que estou viva e ela pode me proteger melhor que o papai. Sua avó pode estar em perigo também, Cauê observou gentilmente. Se Eduardo perceber que ela sabe a verdade... Vovó é mais esperta do que parece, Sofia interrompeu, uma pontada de orgulho em sua voz. E ela conhece pessoas na cidade. Tem amigos que não gostam do papai, que sempre disseram que ele não prestava. João se levantou, uma expressão pensativa cruzando seu rosto.
A criança pode ter razão, se conseguirmos levá-la à avó de forma segura e se a senhora for capaz de protegê-la legalmente. É arriscado, Cauê murmurou, mas podia ver a lógica. Manter Sofia escondida aqui indefinidamente não é solução. Eventualmente, Eduardo descobrirá onde ela está. Nesse momento, sons de veículos se aproximando pela trilha principal fizeram todos os três se tensionarem. João correu para a janela e espiou através das árvores, seu rosto empalidecendo ao ver o que se aproximava. Eduardo voltou. Ele sussurrou urgentemente. E desta vez trouxe mais gente. Contei pelo menos 5 homens e veículos com equipamento oficial. Cauê sentiu uma onda de apreensão. Equipamento oficial? Parece polícia, João confirmou. Eduardo deve ter inventado uma história sobre sequestro para trazer as autoridades. Sofia começou a tremer, o medo voltando com força total. Ele vai me levar embora? Não, se eu puder evitar, Cauê disse firmemente. Mas sua mente estava correndo, calculando opções que diminuíam rapidamente. João se virou subitamente, uma determinação nova brilhando em seus olhos. Tenho uma ideia. Eduardo contratou meus serviços como guia, o que significa que oficialmente estou trabalhando para ele. Posso me aproximar do grupo e descobrir exatamente que história ele contou às autoridades. E depois, Cauê perguntou, depende do que descobrir. Mas se ele inventou uma história sobre sequestro, podemos usar isso contra ele. Sofia pode contar a verdade diretamente para a polícia com nossa proteção. É muito perigoso, Cauê protestou. Se Eduardo suspeitar que João sabe a verdade, então precisamos ser muito cuidadosos, João concordou. Mas ficar aqui esperando não vai resolver nada. Eventualmente, eles vão encontrar esta cabana. Sofia olhou entre os 2 homens, percebendo que sua vida estava literalmente nas mãos das decisões que eles tomariam nos próximos minutos. Senhores, ela disse com uma maturidade impressionante para sua idade. Eu não quero mais ter medo. Quero que meu papai pare de tentar me machucar. As palavras simples da criança cortaram direto ao coração da questão. Não se tratava apenas de escondê-la, tratava-se de garantir que ela pudesse viver sem medo, que Eduardo não pudesse tentar novamente. Está bem, Cauê decidiu, mas fazemos isso do nosso jeito. João, você volta e descobre que história Eduardo contou. Eu e Sofia ficamos aqui, mas preparados para sair rapidamente se necessário. E se Eduardo suspeitar de mim? João perguntou. Então improvise. Cauê respondeu. Você conhece estas florestas melhor que qualquer um. Use isso a seu favor. João assentiu e se dirigiu para a porta, mas parou e se virou para Sofia. Criança, você é muito corajosa. Sua avó deve estar muito orgulhosa de você. Obrigada por acreditar em mim. Sofia respondeu. Suas palavras carregadas de uma gratidão que ia muito além de sua idade. Depois que João saiu, Cauê se ajoelhou na frente de Sofia. Agora vem a parte mais difícil. Você vai precisar ser ainda mais corajosa. Eu consigo, Sofia disse. E pela primeira vez, desde que chegara à floresta, sua voz carregava convicção real. Quero que as pessoas saibam que meu papai é mau, para que ele não possa machucar outras crianças. Cauê sorriu, reconhecendo no espírito de Sofia algo que ele havia visto em jovens guerreiros de sua tribo. A transformação do medo em determinação, da vitimização em força. Lá fora, os sons de vozes e equipamentos se aproximavam. O confronto final estava chegando, e desta vez não haveria como evitá-lo. Sofia teria que enfrentar seu pai novamente, mas desta vez ela não estaria sozinha. Pronta? Cauê perguntou, oferecendo sua mão. Pronta, Sofia respondeu, pegando a mão dele com firmeza. Juntos, eles se prepararam para o momento que decidiria não apenas o destino de Sofia, mas também se a justiça poderia prevalecer sobre poder e influência.
A pequena menina que havia sido abandonada para morrer estava prestes a se tornar a força que exporia a verdade e protegeria outras crianças de um destino similar. O momento da verdade havia chegado e Sofia não fugiria mais. João retornou à cabana após 1 hora que pareceu durar uma eternidade, seu rosto carregando uma mistura de indignação e determinação que fez Cauê se preparar para notícias complexas. Sofia estava sentada perto da janela, observando nervosamente a floresta, suas pequenas mãos entrelaçadas em seu colo. Eduardo se superou desta vez. João começou, sua voz carregada de sarcasmo amargo. Contou para a polícia que Sofia foi sequestrada por índios selvagens que vivem ilegalmente na floresta. Disse que encontrou evidências de que ela foi levada para rituais primitivos. Cauê sentiu uma onda de raiva percorrer seu corpo. Ele está usando preconceitos antigos para desviar a atenção de seus próprios crimes. Pior ainda, João continuou, trouxe um delegado que já tinha opiniões formadas sobre problemas com indígenas na região. O homem está ansioso para fazer uma operação que mostre firmeza contra o que ele chama de elementos incivilizados. Sofia olhou entre os dois homens, processando as informações com a seriedade de alguém muito mais velha. Então meu papai está dizendo que vocês me roubaram? Exatamente, João confirmou. E convenceu as autoridades de que você está em perigo mortal nas mãos de selvagens que precisam ser removidos à força. Cauê se levantou e começou a andar pela cabana, sua mente trabalhando rapidamente. Quantos homens Eduardo trouxe? 6 policiais, mais Silva e 2 outros homens armados que ele contratou como segurança privada, João respondeu. Eles estão se preparando para cercar esta área e fazer uma operação de resgate. Uma operação de resgate que se transformará em acidente. Cauê murmurou, compreendendo a estratégia diabólica de Eduardo. Se Sofia morrer durante uma operação policial contra indígenas perigosos, ele será visto como uma vítima trágica. Sofia se levantou da cadeira, seus olhos brilhando com uma determinação que surpreendeu ambos os homens. Não vou deixar vocês se machucarem por minha causa. Vou falar com os policiais. É muito perigoso, Cauê protestou. Eduardo pode tentar silenciá-la antes que ela possa falar. Então precisamos ser mais espertos que ele, Sofia declarou, uma coragem nascida do desespero colorindo sua voz. Vocês disseram que a verdade é mais forte que mentiras, certo? João olhou para a menina com admiração crescente. Ela tem razão. Se conseguirmos que ela fale diretamente com o delegado, longe da influência de Eduardo... Como? Cauê perguntou, ainda cético sobre qualquer plano que expusesse Sofia a perigo. Eu conheço o delegado há anos, João explicou. Antônio Santos é teimoso e preconceituoso, mas é fundamentalmente honesto. Se uma criança de 5 anos olhar nos olhos dele e contar sua história, ele vai escutar. Cauê considerou as opções. Ficar escondido significava eventualmente ser encontrado e possivelmente morto em um confronto. Fugir significava viver sempre olhando por cima do ombro, com Sofia nunca realmente segura. Mas enfrentar a situação diretamente, há uma chance, ele admitiu relutantemente. Mas precisa ser feito certo. Tenho um plano, João disse, seus olhos brilhando com uma ideia. Eduardo está esperando encontrar Sofia como prisioneira de indígenas perigosos. E se, em vez disso, ela aparecesse voluntariamente, claramente bem cuidada e protegida, Sofia entendeu imediatamente. Se eu chegar caminhando, falando normalmente, não vai parecer que fui sequestrada. Exato, João confirmou. E se ela contar sua história na frente de todos, policiais, Eduardo, testemunhas, será muito difícil para Eduardo explicar por que sua filha está acusando-o de tentativa de assassinato. Cauê ainda estava hesitante, mas podia ver a lógica. E se Eduardo tentar atacá-la fisicamente? Na frente de 6 policiais, João balançou a cabeça. Ele pode ser muitas coisas,
mas não é idiota suficiente para cometer violência aberta contra uma criança na frente de autoridades. Sofia caminhou até Cauê e segurou sua mão grande com suas pequenas mãos. Senhor Cauê, o Senhor me ensinou a ser corajosa. Agora preciso usar essa coragem para parar meu papai. A simplicidade e determinação nas palavras de Sofia tocaram algo profundo no coração do guerreiro. Ele havia passado 15 anos evitando responsabilidades, mas agora enfrentava uma situação onde sua proteção não era suficiente. Sofia precisava de justiça. Está bem, ele decidiu, mas fazemos isso com muito cuidado. Eles passaram a próxima hora planejando cada detalhe. Sofia ensaiaria exatamente o que diria. João se posicionaria para dar suporte e Cauê permaneceria próximo, mas visível, demonstrando que não era uma ameaça. Quando chegou a hora, Sofia estava nervosa, mas determinada. Ela havia trocado seu vestido sujo por roupas limpas que Cauê havia improvisado, penteado o cabelo e lavado o rosto. Era importante que ela parecesse cuidada, não maltratada. Lembra-se de tudo? Cauê perguntou enquanto se aproximavam do acampamento improvisado, onde Eduardo e as autoridades aguardavam. Sim, Sofia respondeu, sua voz firme. Digo a verdade, toda a verdade, e nada além da verdade. Quando emergiram da vegetação, o silêncio que se seguiu foi absoluto. Eduardo empalideceu ao ver Sofia viva e aparentemente bem. Seus cálculos cuidadosos desmoronando instantaneamente. Os policiais olharam confusos entre a criança calma e as histórias dramáticas que haviam ouvido sobre sequestro e rituais selvagens. Sofia, o delegado Santos perguntou hesitantemente. Você está bem, criança? Sim, senhor, Sofia respondeu claramente. Estes homens me salvaram quando meu papai me abandonou na floresta para a pantera me comer. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo tentou falar, mas nenhum som saiu de sua garganta. Silva deu um passo na direção de Sofia, mas parou quando 6 policiais se viraram para olhá-lo. Criança, o delegado disse gentilmente, ajoelhando-se, você pode nos contar exatamente o que aconteceu? E Sofia contou. Com a honestidade devastadora da infância, ela relatou cada detalhe. As mentiras do pai, a chegada à clareira, o empurrão deliberado, o abandono calculado. Sua voz não vacilou uma vez. Seus olhos encontraram diretamente os do delegado, e cada palavra carregava o peso inegável da verdade. Quando ela terminou, o delegado se virou lentamente para Eduardo, que estava agora visivelmente tremendo. Senhor Mendes, o que tem a dizer sobre essas acusações? Eduardo abriu e fechou a boca várias vezes, mas nenhuma mentira conseguiu sair. Diante da verdade simples e direta de Sofia, todas as suas elaboradas justificativas se tornaram pó. Delegado, João interrompeu respeitosamente. Acho que encontramos nossa resposta sobre quem realmente estava em perigo nesta floresta. O delegado assentiu gravemente, fazendo sinal para seus homens. Eduardo Mendes, você está preso sob suspeita de tentativa de homicídio. Enquanto as algemas clicavam nos pulsos de Eduardo, Sofia não sentiu satisfação, apenas um alívio profundo. Finalmente, o pesadelo havia terminado, e a verdade havia prevalecido sobre poder e influência. 6 meses depois, Sofia montava Caiapó, através das trilhas familiares da floresta, suas risadas cristalinas ecoando entre as árvores como música para os ouvidos de Cauê. O vestido simples que ela usava, costurado pelas mulheres da aldeia próxima, esvoaçava no vento, enquanto o cavalo branco galopava suavemente por caminhos que antes representavam terror, mas agora simbolizavam liberdade absoluta. Papai Cauê, olha! Sofia gritou alegremente, apontando para um grupo de borboletas coloridas que dançavam ao redor de uma clareira florida. Elas estão fazendo uma festa!
Cauê sorriu ao ouvir o título que Sofia havia escolhido para ele após a adoção oficial ter sido finalizada. O processo legal havia sido complexo, mas a coragem de Sofia em testemunhar, combinada com o apoio da comunidade indígena e de João como testemunha, havia garantido que ela encontrasse um lar onde seria verdadeiramente amada e protegida. A avó de Sofia, Dona Maria, havia se recuperado milagrosamente de sua doença após receber as notícias sobre a prisão de Eduardo e a segurança de sua neta. A velha senhora visitava regularmente a cabana na floresta, trazendo histórias da cidade e recebendo relatórios sobre os progressos de Sofia em sua nova vida. Ela está florescendo, Dona Maria havia comentado na semana anterior, observando Sofia ensinar Caiapó a buscar frutas específicas. Nunca a vi tão confiante e feliz. Eduardo havia sido condenado a 15 anos de prisão por tentativa de homicídio. Durante o julgamento, outras evidências emergiram, incluindo documentos que provaram a premeditação do crime e gravações de conversas com Beatriz sobre resolver o problema Sofia. A socialite, por sua vez, havia fugido do país quando percebeu que seria investigada como cúmplice. A justiça foi feita. João havia observado após o veredicto. Mas o mais importante é que Sofia agora tem uma chance de crescer em paz. A própria Sofia raramente falava sobre Eduardo. Quando perguntada sobre seu pai biológico, ela simplesmente dizia: "Aquele homem fez escolhas ruins, mas agora eu tenho um pai de verdade que me ama." Sua capacidade de cura e perdão impressionava todos os adultos ao seu redor. Na floresta, Sofia havia encontrado não apenas um lar, mas uma vocação. Cauê descobriu que ela tinha um dom natural para se comunicar com animais e uma intuição impressionante sobre plantas medicinais. Sob sua orientação paciente, ela estava aprendendo as tradições ancestrais de seu povo adotivo. "Papai, a pantera está ali", Sofia sussurrou, apontando discretamente para uma sombra entre as árvores distantes. Cauê seguiu seu olhar e viu a fêmea pantera negra observando-os de longe. O animal havia se tornado uma presença ocasional, mas respeitosa na região, como se compreendesse que Sofia agora estava sob proteção especial. Nunca mais se aproximara de forma ameaçadora. "Ela sabe que você pertence à floresta agora", Cauê explicou suavemente. "Os animais podem sentir quando alguém vive em harmonia com a natureza." Sofia acenou para a pantera, que inclinou a cabeça ligeiramente antes de desaparecer silenciosamente entre as árvores. Era um sinal de respeito mútuo que tocou profundamente o coração de Cauê. Naquela tarde, enquanto preparavam o jantar juntos na cabana, Sofia fez uma pergunta que havia estado guardando há semanas. "Papai Cauê, você acha que outras crianças passam pelo que eu passei?" A pergunta revelou a profundidade emocional e a preocupação com outros que havia se desenvolvido em Sofia. Cauê considerou cuidadosamente sua resposta. "Infelizmente, sim", ele admitiu. "Mas pessoas como você, que sobreviveram e se tornaram fortes, podem ajudar a proteger outras crianças." "Como?", Sofia perguntou, seus olhos brilhando com interesse genuíno, contando sua história, sendo um exemplo de que é possível curar e ser feliz novamente, mostrando que a coragem pode vencer o medo. Sofia assentiu pensativamente. "Quando eu crescer, quero ajudar crianças que estão com medo." Cauê sorriu, reconhecendo na criança de 6 anos o espírito de uma futura protetora. "Acho que você já está ajudando, apenas sendo quem você é." Naquela noite, enquanto Sofia dormia pacificamente em sua cama nova, feita especialmente por artesãos da aldeia, Cauê saiu para sua caminhada noturna habitual. A floresta estava serena, cheia dos sons suaves da vida noturna que havia aprendido a amar ao longo dos anos. Ele refletiu sobre como sua vida havia mudado desde aquele dia fatídico quando ouvira o choro de uma criança na floresta. Sua existência solitária e pacífica havia sido transformada em algo muito mais rico
e propositado. Sofia não havia apenas encontrado uma nova família. Ela havia dado a ele uma nova razão para viver. João visitava regularmente, trazendo notícias do mundo exterior e levando histórias sobre a nova vida de Sofia para as pessoas da cidade que se interessavam por seu bem-estar. Ele havia se tornado mais do que um amigo. Era parte da família estendida que se formara ao redor da menina. Sabe, João havia comentado recentemente, acho que Sofia nos salvou tanto quanto nós a salvamos. Ela nos lembrou do que realmente importa na vida. Era verdade. A presença de Sofia havia trazido propósito renovado às vidas de todos que a conheciam. Sua capacidade de amar apesar da traição, de confiar novamente apesar da desilusão e de encontrar alegria apesar do trauma. Era uma lição viva sobre a resistência do espírito humano. Enquanto caminhava de volta para a cabana, Cauê podia ouvir Sofia falando dormindo, contando uma história para sua boneca sobre um cavalo branco que salvava crianças perdidas. Ele sorriu, percebendo que ela estava processando sua própria experiência através de narrativas esperançosas. A cabana estava silenciosa quando ele entrou, mas era um silêncio cheio de paz e contentamento. Sofia estava segura, amada e florescendo. A floresta que uma vez havia sido cenário de terror, agora era seu santuário de crescimento e descoberta. Do lado de fora, Caiapó relinchava suavemente, como se estivesse montando guarda sobre sua família humana. O cavalo que havia sido instrumental no resgate de Sofia agora era seu companheiro constante, símbolo da proteção e sabedoria que prevalecera sobre a crueldade. Cauê se deitou em sua própria cama, ouvindo os sons reconfortantes da noite. Amanhã seria outro dia de ensinamentos, explorações e crescimento. Sofia continuaria aprendendo sobre plantas medicinais, histórias ancestrais e a sabedoria da floresta. Ela cresceria forte, sábia e compassiva, carregando dentro de si a prova viva de que mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a bondade pode triunfar. A história que havia começado com abandono e traição terminava com amor, proteção e esperança. Sofia havia encontrado não apenas segurança, mas uma família verdadeira e um propósito que a acompanharia pelo resto da vida. E na quietude da noite, a floresta sussurrava sua aprovação, sabendo que uma de suas filhas adotivas dormiria para sempre em paz.